Bom, prezados amigos, meu nome é Thomas Perlac, eu sou psicanalista e eu tenho visto tudo o que está acontecendo aí em termos de notícias e tudo o que está correndo na mídia a respeito das agressividades nas escolas e os ataques que estão sendo feitos a crianças. Eu acho que esse é um momento muito especial em que a gente deve começar a pensar e se preocupar como lidar com essas questões. Eu acho que a gente já sabe que a agressividade é uma coisa que já acontece há muito tempo na nossa sociedade, não é de agora. O tempo todo a gente está vendo situações agressivas, a gente está vendo pessoas viajando e trocando é, os cartões das malas e colocando drogas dentro, a gente está vendo as pessoas se matarem por questões políticas, a gente vê uma série de coisas que a gente não vê sentido. Só que agora, a partir do momento que a gente está falando de um problema em escolas, né, em escolas onde a gente tem os nossos filhos, onde aquele lugar que a gente acredita que a criança vai estar sendo acolhida, vai poder brincar com outras pessoas, vai poder se relacionar socialmente, e a gente não imagina que, de repente, aquele lugar pode ser alvo de agressões. Então, o que a gente pode falar nessa hora é como a gente tem que se preocupar com as nossas crianças. Primeiro, falar sobre as questões agressivas, falar sobre tudo aquilo que acontece, assistir aos jornais, colocar as crianças para ver essas notícias, tentar instruí-las para que percebam se a criança do lado é uma possibilidade de ameaça, tudo isso só vai ao encontro de mais agressividade. Cada vez que a gente tem contato com uma situação agressiva e a gente começa a falar sobre ela ou a lidar com ela, a gente corre o risco de ser contaminado por essa agressividade e a gente corre o risco de se tornar agressivo também. Então, a primeira coisa que eu acho é o seguinte: as nossas crianças, elas mal estão entendendo o que está acontecendo. A gente está falando de crianças pequenas, crianças que estão começando a ir para a escola, elas não têm ainda um poder de significar aquilo que está acontecendo. Simplesmente elas estão ouvindo as pessoas falarem e elas começam a criar suas fantasias. Elas começam a desenvolver a sua imaginação, a sua criatividade dentro desse processo imaginativo. E aí a gente não sabe para onde essas crianças estão indo em termos de imaginação. Se estão indo para um mundo muito mais agressivo, se estão considerando que a escola vira uma ameaça, se consideram que os amigos viram ameaças, se acham que têm que ficar trancados em casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como nós, pais, lidamos com essa situação e como é que nós vamos acolher os nossos filhos para que eles possam lidar com essa questão. Porque se a gente for parar para pensar, os nossos filhos vão ter que lidar com essas questões sempre, não só com ameaças na escola, mas vão ter que lidar com bullying, vão ter que lidar com situações onde eles estão fazendo um esporte e vão ser ameaçados porque eles são melhores ou piores que os outros. Eles vão ser agredidos o tempo todo. Eles vão estar andando na rua e, de repente, uma pessoa olha para eles, por um motivo qualquer, já arruma uma encrenca com ele. Se o seu filho já tiver uma idade um pouco maior e tiver uma namorada, pode ser que alguém passe do lado e mexa com a namorada dele e provoque uma encrenca. A gente tem que pensar que todos nós vivemos com angústias. A angústia faz parte do ser humano. A gente só não vai ter angústia o dia que a gente morrer. No dia que a gente morrer, a gente não tem mais angústia porque a gente não sofre por mais nada. É aquilo que a gente fala que são as nossas pulsões. Então, a gente sempre vai ter angústia.
E nos meus trabalhos realizados com crianças, a gente percebe que as angústias elas caminham por duas, duas opções. Ou a criança ela lida com a angústia dela se isolando e não se relacionando com outras pessoas, ou a angústia se transforma em agressividade. Ela passa a agredir para aliviar suas angústias. Então, o que eu posso falar agora é que nós, como pais, temos que mostrar para as crianças que o ambiente escolar é um ambiente de acolhimento. Claro que a gente vai estar falando com as escolas, vai estar se preocupando que a escola tenha todo um processo de segurança. Isso é normal, isso faz parte da questão. Agora, a nossa parte é dar tranquilidade para essas crianças, é acreditar que existe segurança na escola e levar os nossos filhos com a maior normalidade. Vamos levar os nossos filhos, vamos incentivá-lo a conviver com outras pessoas e tomar muito cuidado, porque a gente corre o risco de repente, começar a olhar para os lados e começar a achar que a gente tem ameaças, que aquele lá pode dar um tiro, que aquele outro pode jogar uma pedra, que aquele outro tem uma neurose muito complicada. E aí, o que acontece? São os pais que entram nesse processo imaginativo, nesse processo fantasioso. Claro, tudo isso pode acontecer, mas o que eu estou querendo dizer aqui, que se a gente promove essa questão de uma maneira mais agressiva, a gente vai trazer mais agressividade também. Então, nós temos que dar tranquilidade aos nossos filhos, a gente tem que dar tranquilidade às escolas para que elas possam exercer o seu trabalho de educadores, de formadores e principalmente de dar continência a essas crianças para que elas possam lidar com essas questões da mesma forma que elas vão lidar com muitas outras durante as suas vidas. Esse é o nosso trabalho. Então, pais, vamos tomar muito cuidado, vamos evitar promover todo esse processo de uma maneira negativa. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, vamos ajudar as nossas crianças, mas principalmente vamos dar tranquilidade para as crianças e para os educadores para que eles possam fazer o seu trabalho, para que eles possam ficar tranquilos e lidar com todas essas questões. Muito obrigado.